O que as pessoas têm que pensar de atalho para conseguir chegar nesse resultado mais rápido? O que é estratégico para a pessoa já refletir de agora para conseguir chegar num resultado ainda melhor? Sejam muito bem-vindos a essa semana de aquecimento que a gente está desenhando, que é a semana de aquecimento. São 2 semanas, na verdade, de aquecimento para a semana Sua Carreira no Topo. E o objetivo da semana de aquecimento é justamente falar sobre aceleradores. Olá! Falar sobre esses aceleradores de carreira e os sabotadores de carreira baseado no conteúdo que a gente vai falar em muito mais profundidade lá na semana Sua Carreira no Topo. E o que é a semana Sua Carreira no Topo? A gente desenvolveu uma semana de conteúdo para poder passar para vocês as estratégias, um passo a passo, para você conseguir ter a sua promoção na empresa. Então, o grande objetivo dessa semana é falar para você sobre esse passo a passo para você finalmente conseguir chegar àquela promoção que você quer, que você está aí há um tempão querendo conquistar, e especialmente uma promoção ao cargo de liderança, que é o grande objetivo. Eu ensino pessoas a serem promovidas ao cargo de liderança em 4 meses, e para que todo mundo chegue nessa semana sabendo exatamente o que fazer, já com algumas reflexões que eu considero importantes, reflexões estratégicas para poder usufruir melhor desse conteúdo durante a semana, que a semana vai acontecer do dia 25 ao dia 29 de janeiro, eu vou falar, então, sobre esse aquecimento. E esse aquecimento que começou na segunda-feira, ele dura 2 semanas. Então, a gente está fazendo essa semana inteira, de segunda a quinta, às 19h03, e sexta-feira, às 8h08 da manhã. E semana que vem, a mesma coisa, de segunda a quinta, 19h03, sexta-feira, 8h08 da manhã. O que acontece, então, nessa semana, né? Quando eu olhei, quando eu desenvolvi todo o material, e a gente ainda está, né, montando o material da semana, porque eu estou recebendo muitos feedbacks de vocês, e é com base no feedback que eu estou desenhando esse conteúdo da semana gratuita. Eu fui olhar para trás e olhar o seguinte: ok, se a pessoa precisa, né, se o nosso grande objetivo é ensinar as pessoas a conseguir chegar nesse resultado, o que a pessoa precisa pensar? Então, quais são os atalhos? Oi, Claudinha! Boa noite! O que as pessoas têm que pensar de atalho para conseguir chegar nesse resultado mais rápido? O que a pessoa tem que levar de reflexão para essa semana, que aí sim é uma semana de conteúdo bem mais denso, onde eu vou falar de vários detalhamentos importantes? O que é estratégico para a pessoa já refletir de agora para conseguir chegar num resultado ainda melhor? Então, foi baseado nisso que essa semana de aquecimento foi desenhada. Foi para justamente pensar e trazer algumas reflexões para vocês. E aí, para a reflexão não ficar parada só aqui na minha live, todo mundo que está inscrito na semana Sua Carreira no Topo recebe uma reflexão, ou seja, um PDF das principais informações que a gente está trazendo aqui durante a live, em um formato PDF com algumas perguntas. Então, o PDF de amanhã, gente, está muito legal do assunto de hoje, porque tem um assessment, você vai fazer uma autoavaliação sua, e aí, baseado nessa sua autoavaliação, você consegue pensar sobre o que a gente falou aqui. Tem perguntas para serem respondidas para que você tenha como montar ali um plano de ação consistente. E aí, nessa conjunção, né, ou seja, a live mais esse PDF, como é que as pessoas acessam esse PDF? Primeiro ponto, você precisa estar inscrito na semana Sua Carreira no Topo, porque são as pessoas que estão inscritas na semana que recebem esse material. E, em segundo lugar, esse material ele vem fechado, ele vem bloqueado. Como é que você consegue acessar o material? Hoje, durante a live, lá no final da live, a gente define uma hashtag para esse material, e é essa hashtag que a gente usa para desbloquear o material. Então, no final do dia, gente, eu tô com meus gatos aqui, vocês já sabem, né? Meu gato, cada hora é uma situação diferente.
E aí, tá o gato aqui do lado, tá uma beleza. E diante dessa situação, então, a gente, vocês vão receber amanhã e vocês vão receber hoje, então, a senha. Vocês me ajudem a pensar na senha do dia de hoje. Pois é, Claudinha, você tem que se inscrever, porque tem tudo a ver com você e o conteúdo está muito focado em carreira, o que a gente está desenvolvendo, enfim. Eu estou muito apaixonada pelo conteúdo que eu estou desenhando, tá? Cá entre nós. Então, vale a pena você olhar lá e se inscrever para você poder receber esses conteúdos. E o material de amanhã, eu montei ali uma autoavaliação sobre o tema que a gente vai falar hoje. E aí, se o tema é aquecimento, eu estou falando de coisas que você precisa refletir, mas também sabotadores, ou seja, sabotadores que podem estar atrapalhando você, baseado no conteúdo. Então, pensando nesses aceleradores, eu fiquei pensando em alguns temas específicos, e o de hoje, especialmente, é um tema bem importante, porque eu vou falar sobre como que você encanta a diretoria. E aí, quando a gente pensa nesse encantamento da diretoria, ele é um assunto extremamente relevante, porque, bom, a diretoria que está com a caneta, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, mas a gente tem sempre que se atentar de que, no final das contas, eu posso fazer um excelente trabalho, meu coordenador pode gostar do que eu faço, meu gerente pode gostar do que eu faço. Quem aprova aquela vaga, quem assina no final aprovando essa vaga para você, é o diretor. Então, por mais que hoje você esteja, não precisa necessariamente, você não está necessariamente ligado à diretoria, você trabalha numa empresa que é nada, então falar com as pessoas de cima é mais difícil. Por mais que você esteja nessa situação, você precisa achar artifícios para ser chamado para falar com a diretoria. Então, criar estratégias, construir ali um posicionamento para poder facilitar a diretoria em saber quem você é. Então, não é falar sobre bypassar, não é o objetivo aqui, falar assim, ó, faça isso daqui que você vai passar ao seu gerente, e aí o gerente não vai nem saber, e você foi lá no diretor, e o diretor vai mandar você ser promovido. Não é isso. Mas é você não ser uma pessoa desconhecida para quem assina o documento no final, quem aprova no sistema a sua promoção. Então, esse aqui é o ponto, esse aqui é o foco da nossa live de hoje, e ela, então, é considerada um acelerador. Ontem a gente falou sobre o que impede bons profissionais de serem promovidos, e hoje ontem a gente falou de um obstáculo que as pessoas vivem, e hoje a gente vai falar sobre essa oportunidade. Informação importante antes da gente entrar no conteúdo: a live ela não fica gravada no YouTube, então assim que a gente acaba, a gente tira ela do ar do YouTube, mas eu tô deixando esses dias no ar aqui no Instagram. Então quem tá no Instagram depois consegue assistir a live. Pessoal do YouTube, se quiser, pode ir lá para consultar. Lembrando que tá inscrito na Semana Sua Carreira no Topo, amanhã você recebe um e-mail com o PDF bloqueado, com as reflexões de hoje, algumas perguntas para você escrever, pensar ali sobre a sua carreira, e esse PDF, a senha do PDF, vai ser definida hoje, no final da nossa live. Vamos lá, então, para o conteúdo. Eu estou entendendo que eu não preciso falar para vocês se inscreverem no canal. Quem ainda não tiver inscrito, não esqueça de se inscrever quando a live acabar. Eu acho que dá até para se inscrever agora ao longo da live, para vocês sempre serem notificados. Então, não é só se inscrever, mas ativar ali o sininho de notificação para sempre que sair um conteúdo nosso. Eu não estou só nas lives, né? A gente disponibiliza conteúdo quase que o dia inteiro no Instagram e muitos conteúdos ao longo do dia também aqui no YouTube. Então, se inscrevam e ativem o sininho. É a única forma, ativando a notificação, de você ser avisado do conteúdo. Senão você está inscrito, mas você não recebe porque a gente está ao vivo. E aí você perde a chance de ouvir, de receber, de assistir a todo o nosso material. Vamos, então, para o conteúdo propriamente dito. Nosso conteúdo que hoje fala sobre como encantar a diretoria.
e ser promovido. Oi, Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Márcia, também seja bem-vinda. E como encantar a diretoria e ser promovido? Uma pergunta que eu faço para vocês, já de provocação para você pensar. O quanto você pode se aproximar da diretoria? Então, pensa aí dentro do teu escopo de trabalho, de atuação, o quanto você pode se aproximar da diretoria ou não. Eu sei que existem empresas mais tradicionais que são mais difíceis da gente fazer isso. Existem empresas que são mais abertas, mais flexíveis e aí, consequentemente, é mais fácil fazer isso acontecer, mas é uma primeira provocação. O quanto você pode se aproximar da diretoria que hoje você, da empresa que você atua, que é a pessoa que assina a sua promoção. E baseado nisso, então, eu quero contar para vocês por que eu trouxe esse tema, por que esse tema é tão relevante e como que eu cheguei à conclusão de que esse tema é relevante. E aí, baseado nisso, tem a minha história. A gente criou o canal em julho e eu realmente nunca tinha pensado nesse tema, mas pensando sobre a minha trajetória, me viu esse estalo de que eu deveria trazer esse assunto para vocês. O que acontece, gente? Essa história de se aproximar da diretoria começou comigo lá nos Jogos Pan-Americanos. Então, para quem já me conhece, para quem já ouviu aqui a minha história, no meu último ano de faculdade, eu estagiei nos Jogos Pan-Americanos. Eu fui convidada para trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro como estagiária dentro dos Jogos Pan-Americanos. E lá nos Jogos Pan-Americanos, algumas coisas aconteceram, mas especialmente um fato me fez falar com todas as diretorias. Então, eu era estagiária, mas assim que eu entrei, com uma semana me colocaram como coordenadora dos voluntários, de mais de 200 voluntários do Complexo Maracanã. Então, eu era responsável ali pelas entradas de espectador no Maracanã, Maracanãzinho, Júlio Delamare e Célio de Barros. E aí, um dia, no final, essa história já contei aqui, mas não com essa ótica que eu tô trazendo. Um dia, já era final do programa, a gente já estava terminando lá os Jogos Olímpicos ou os Jogos Pan-Americanos. E aí, na final do jogo de vôlei, eis que eu recebo uma ordem de que os meus voluntários não poderiam entrar no Maracanãzinho, porque era a final do jogo de vôlei e como todo mundo era voluntário, criou-se uma impressão, um pensamento de que essas pessoas poderiam tentar se aproveitar do cargo de voluntário para assistir ao jogo. E aí, então, baixaram um decreto. E nesse decreto ninguém pode entrar no Maracanãzinho. Até aí, ok, a gente tinha muito trabalho para fazer. É lógico que, como voluntário, e até eu que estava ali trabalhando, gostaria de ter a possibilidade de assistir a final de vôlei, mas a gente tinha muita coisa para fazer. Então, não dava para ficar pensando muito sobre isso, né? Ok, deixamos passar. Quando passaram algumas horas ali do dia, eu acabei descobrindo que as pessoas não teriam banheiro para usar. Por quê? O Maracanã estava fechado, porque os jogos de futebol já tinham acabado. O Célio de Barros também não estava tendo natação. Na época, o vôlei era a última coisa. Então, como ele era realmente uma imponência muito grande aqui no Brasil, e ainda tem, né? Então, consequentemente, as pessoas entendiam que esse deveria ser um dos últimos jogos para fechar os Jogos Pan-Americanos. E aí, nesse sentido, meus voluntários não tinham onde usar. Ou a minha credencial usar o banheiro. Então, a minha credencial entrava em qualquer coisa porque eu era contratada do comitê. Mas essas pessoas não poderiam entrar. E ali, gente, na verdade, tiveram 2 episódios. Esse foi um episódio bem impactante para mim, porque foi ali que eu me dei conta de que eu precisava me posicionar para a coisa acontecer. Então, basicamente, o que eu fiz foi ali uma negociação árdua, porque eles não queriam liberar e, ao mesmo tempo, eu não admitia que os meus voluntários tivessem que usar um banheiro químico. Então, baseado nisso, o que acabou acontecendo na minha
na minha história, eu tive que entrar num embate interno. E aí, esse embate com várias pessoas, que obviamente, eu não estou falando aqui de pontos positivos, né? A gente vai falar sobre pontos positivos mais para frente, mas o fato é que ali, no momento que eu me posicionei com um olhar mais estratégico, ou seja, um olhar de cuidar daquelas pessoas que estavam ali, naquele momento, viram que eu precisava negociar isso com o diretor do Maracanã. Então, eu, uma estagiária, coordenando mais de 200 voluntários, me vi com o telefone dos principais diretores, ou não sei se estão hoje lá ou não, do Complexo Maracanã, para fazer essa negociação. E ali eu comecei a me dar conta que estar próximo da diretoria era estratégico, por N fatores. E naquele fator ali em específico, eu quero que algumas fichas comecem a cair agora para vocês. Naquela situação em específico, fazia muito sentido para mim, porque o meu gerente, né, na época eles chamavam, eu era coordenadora e tinha o supervisor, ficava acima, e tinha um outro cara, depois tinha um gerente, depois tinha o diretor do Maracanã. Essas pessoas que estavam aqui em cima de mim, elas não tinham coragem de falar com o diretor. Não tinham coragem. Então, o que aconteceu naquele momento? Eu falei, eu entrei lá, eu dei um ataque quando eu descobri essa situação, que eles não poderiam usar banheiro nenhum e tudo mais. Eu comecei a discutir com eles, achei isso um absurdo. E eu me dei conta que ninguém da diretoria tinha coragem de se posicionar, que ninguém da minha gestão tinha coragem de se posicionar com o diretor. E aí vem minha primeira reflexão para você, e por isso que eu estou falando que a minha primeira provocação para você foi o quanto você pode se aproximar da diretoria. Por quê? Em vários momentos você está perdendo oportunidade de carreira porque a sua gestão, seja um coordenador, seja um gerente, ele não tem coragem de falar com o diretor da empresa. Ele tem medo de N coisas. E ontem, para quem não assistiu a live de ontem, eu recomendo, aproveitem que está lá no Instagram, assistam. Para quem está aí no Instagram, assistam depois. Essas pessoas, gente, elas têm uma agenda oculta, e eu falei muito ontem sobre isso. Então, eu não vou repetir aqui, vocês vão lá e assistam a live de ontem. E essa agenda oculta paralisa. Então, o que acaba acontecendo? Às vezes você tem uma oportunidade de conseguir chegar a uma carreira, acelerar a sua carreira, mas só que não dá para ser por meio do seu coordenador, do seu gerente. Tem que ser por meio do diretor, porque o seu gerente também está acuado em falar com ele. E a gente viu isso em algumas histórias ao longo do ano, em 2020, que também se repetiram. Então, em 2020, eu tive N casos de também alunos nossos que, já vou responder aí, além de alunos nossos que, em determinadas situações, conseguiram se posicionar com a diretoria e, consequentemente, foi muito fácil ser promovido por conta disso. Então, é importante a gente entender que se eu tenho uma agenda oculta, às vezes deixar só a cargo da minha gerência, da minha coordenadora, em levar aquela informação, talvez ela esteja me atrapalhando. Pode estar com a maior boa vontade do mundo, mas ela está me atrapalhando porque ela não tem coragem de se posicionar. Então, esse aqui é uma primeira reflexão, e aí, mais uma vez, o quanto você pode se aproximar. É claro que, por exemplo, conheço aí, Fernanda, já vou ler aqui sua pergunta, tem, às vezes, situações mais críticas, dependendo de uma empresa que seja muito hierarquizada, seja muito complicadinha de você chegar, você precisa criar artifícios um pouco mais por fora, para não parecer que você está passando por cima do seu gerente, até porque você não pode ter o gerente como um cara que vai tentar te atrapalhar, porque é pior ainda. Porque imagina se o gerente achar que você está tentando passar por cima dele, aí é que ele vai tentar te sabotar de verdade. Então, não dá para você fazer esse processo dessa forma. Então, tem que achar uma maneira de que ele veja isso como uma boa oportunidade, como uma boa aliança. Primeira pergunta, que vou ler sua pergunta, Fernanda. E quando o seu superior até fala você para a diretoria, te traz projetos, mas não a promoção?
Vamos lá, ele até pode falar para você sobre diretoria, ele até pode falar de você para a diretoria, mas você não tem como controlar o que ele está falando. Então, ele pode falar que você é um excelente executor, por exemplo, entendeu? Ele pode falar assim, a Fernanda, ela é ótima fazendo trabalho. E aí você passa uma impressão, o diretor recebe uma informação de que você é muito boa executora daquela atividade, mas não necessariamente você é uma boa profissional para ser promovida ao cargo superior, seja de coordenador, de supervisor, de gerência, enfim. Então, esse é um ponto. É importante que ela fale de você, mas mais importante é você conseguir se mostrar. Então, você conseguir se aproximar. E a outra questão que você colocou aqui, concordo que a estratégia me aproxima da diretoria, mas preciso de oportunidade de enxergar o tempo e a hora certa para fazer isso, ainda mais em empresa tradicional. Sim, a gente vai falar sobre isso hoje, sobre essas estratégias de aproximação. O primeiro ponto aqui é a gente não ter medo de falar com a diretoria. E por que a gente não pode ter medo? Eu percebo muitas vezes que a gente coloca a situação num pedestal. Então, a gente acaba, à medida que as pessoas vão crescendo na empresa, essas pessoas elas vão criando um pedestal fictício na nossa cabeça. Então, eu lembro que a primeira empresa que eu trabalhei, eu por diversas vezes fui almoçar com o CEO da empresa. E depois, quando eu mudei de emprego, né, e fui para outras empresas, as pessoas ficavam meio em choque de, nossa, mas você era uma coordenadora e estava almoçando com o CEO. E, gente, problema nenhum com isso, muito pelo contrário, era super legal conversar com ele, uma visão muito mais diferente, né, uma visão mais estratégica de negócio e que eu só poderia ter estando perto dele. Então, primeiro ponto é a gente se desprender desse medo que naturalmente a gente começa a ter. Então, a gente começa a ter um medo de falar com a diretoria, porque a gente fica com medo do que a gente vai falar, do que o nosso gerente vai pensar, do que o diretor vai pensar da gente, do que os nossos pares vão pensar da gente. E aí, de tanto a gente se preocupar com o que o outro vai pensar, a gente perde a oportunidade de fazer isso pra gente. Então, se desprendam desse medo. Não encarem uma pessoa que está numa posição de diretoria como um ser superior. Essa pessoa, ela faz as mesmas coisas que você. Ela precisa comer igual a você, ela precisa ir no banheiro igual a você, ela toma banho igual a você. Ela só chegou num ponto por N fatores que você ainda não chegou. Pode ser porque tenha mais tempo de casa, pode ser porque fez uma boa estratégia de carreira. Tem vários fatores que influenciam, que não são necessariamente tempo, mas para cada um tem uma história e essa pessoa não é melhor nem pior do que você. Ela simplesmente montou uma estratégia e chegou lá e você está desenvolvendo a sua estratégia. Então, não tratem essas pessoas como pessoas superiores a você, porque eles são iguais. Você precisa criar, então, uma oportunidade para falar com a diretoria. E se a gente precisa criar uma oportunidade para falar com a diretoria, se essa oportunidade não pode deixar o nosso gerente se sentindo ameaçado, se no final das contas a gente precisa chegar numa conjuntura perfeita para todo mundo ficar bem, então a gente não ter nenhum problema, né, com ninguém, muito pelo contrário, todo mundo defende a gente. Primeiro fator que a gente precisa pensar são nos comportamentos esperados pela diretoria por um profissional que ele quer promover. Se eu quero ser promovido e se eu quero ganhar a confiança do meu gerente, a ponto de, no momento que eu falar com a diretoria, ele não se sentir ameaçado por mim, ou seja, ele não se sentir de alguma maneira perdendo uma posição, ele precisa entender que a minha conversa com a diretoria potencializa os resultados para ele. E aí, como que o que eu falo para a diretoria potencializa os resultados do meu gerente? Quando o que eu entrego, o que eu vou falar para aquele diretor faz parte do escopo de resultado da área que você atua. E sendo parte do escopo de resultado da área que você atua, você está ajudando o seu gestor. Então, o seu gestor ele precisa ver você como um aliado, ele não pode ver você como um concorrente. Em que momento ele vê você como um aliado? Quando você tem posturas de aliança. Ou seja, quando você traz para ele que as ideias que você pensou, o projeto que você pensou, o processo que você quer seguir, o que você quer apresentar para a diretoria,
vai impactar no trabalho dele positivamente. E aí, vamos lá, por que eu tô falando isso, gente? Tive equipe durante muito tempo, tenho até hoje, mas vou falar das minhas cadeiras CLT, que é o caso de vocês, né? Bem diferente quando você é empreendedor e você tem uma equipe, afinal de contas, a equipe reporta para mim, sou eu, né? Não tem ninguém acima de mim. Eu vou trazer nos momentos que eu era CLT. Nesse momento que eu era CLT, durante toda a minha carreira CLT, eu sempre vi na minha equipe uma grande oportunidade de, se eu desenvolvo a minha equipe e minha equipe passa a ter um olhar estratégico, consequentemente eu consigo crescer. Porque a única forma de eu crescer na carreira é se eu tiver pessoas preparadas para assumir as minhas posições. Então, eu não tenho, nenhuma empresa tem como promover uma pessoa de analista a coordenador se ela não tiver um outro analista para subir. E eu, quando estou ali como coordenador e quero virar gerente, eu preciso ter pessoas embaixo de mim preparadas para subir a coordenação. Se eu sou gerente e quero virar diretora, então eu preciso ter pessoas que estejam preparadas a assumir a cadeira de gerência. Então a gente sempre precisa ter pessoas embaixo da gente preparadas para esse processo. Só que existe uma diferença entre eu ter uma equipe preparada e eu ter uma equipe sabotadora, e eu já tive ambas, então digo com propriedade sobre esse ponto. Uma coisa é você ter uma pessoa na sua equipe, e aí eu não quero que vocês sejam esses profissionais que passam uma impressão para dentro da empresa de que merecia estar no lugar daquele gerente, de que merecia ter uma promoção no lugar daquela pessoa, ou ter uma posição de que o gerente está me sabotando, e aí com isso eu não cresço. Porque todas as vezes que eu tenho essa postura, o que acaba acontecendo? O meu gestor se vira contra mim. Porque ele não quer na equipe dele uma pessoa que ele não possa confiar. Então, o primeiro pilar central para você conseguir gerar um bom resultado para você, para sua carreira, é você ser confiável. A empresa, o seu gestor, ele ter a confiança de que se você for falar lá com o diretor, você não vai se vender para sacaneá-lo, ou seja, você não vai se vender e falar que ele está fazendo errado. Na verdade, você vai se vender potencializando a área dele. Por quê? Se ele percebe que o conteúdo que você está levando lá para o seu diretor é um conteúdo que agrega, ou seja, que você efetivamente está falando do que ele está fazendo, né, do que é o escopo de trabalho daquele setor, e você está efetivamente contribuindo para chegar no resultado que aquele gerente precisa chegar, é mais fácil dele confiar. Então, eu preciso me tornar uma pessoa confiável do ponto de vista do gestor. Eu posso fazer isso de duas formas. A primeira forma é conversando com as pessoas. Já leio aqui sua pergunta, tá, Júlia? A primeira ponto é tendo uma conversa muito franca com o gerente e falando para ele exatamente isso, que o seu objetivo não é competir com ele, não é pegar o cargo dele, você simplesmente quer potencializar o resultado da área e você quer ter uma oportunidade de crescer baseado nessa aliança que você está construindo com ele. Mas que toda a sua intenção, todo o seu objetivo de falar com a diretoria é para facilitar o fluxo de comunicação e é para conseguir gerar resultados mais estratégicos. E aí, com isso, ele vai ficando mais brando no processo. Claro que num primeiro momento você não precisa falar sozinho com o diretor. O que eu quero falar aqui é num caminho que você vai falar sozinho com o diretor. Mas tenha em mente que essa primeira conversa, inclusive, você pode trazer, olha, eu quero potencializar o resultado da área. E se a área crescer, você cresce. Você cresce em resultado. Você vai receber aumento. Você vai ser reconhecido também. E eu quero ser essa pessoa para você. Eu quero ser a pessoa que vou ajudar você a chegar nesse resultado. Então, baseado nesse pensamento, aí sim, no primeiro momento, você pode pedir para ir junto com esse diretor. E junto com o seu gestor para falar com o diretor. E aí sim, na sequência, você consegue ter uma conversa com ele mais profunda sobre essa libertação. Então, à medida que você for fazendo esse processo, naturalmente, o seu gestor vai se sentindo mais tranquilo,
porque ele vê que está dando resultado, que você não está passando a perna nele, e aí, consequentemente, vai liberando você até o momento que você efetivamente começa a ir para a diretoria, sem ter que ter um intermediário. Foi assim comigo em todas as empresas que eu passei. Então, eu tô falando isso, gente, não porque eu passei por isso em uma empresa, mas porque eu passei por isso em 4 empresas. E nas 4 empresas, sem contar, né, os Jogos Pan-Americanos, se eu for contar, seriam 5, em todas essa foi a rota, e essa foi a rota que deu certo para todos eles. Então, todas as vezes que eu conversava com alguém, eles entendiam que era estratégico para eles me colocar em contato. Isso ia gerar benefício para eles também, tá? Então, esse é o primeiro ponto. E aí mesmo, exatamente, Claudinha, mesmo que o gerente seja uma pessoa insegura, isso já facilita, isso já libera o caminho. Júlia, e o que fazer com gerentes que roubam nossa ideia? A gente leva para ele apresenta para a diretoria como se a ideia fosse dele e fala para todo mundo que foi ele que pensou. Infelizmente, isso existe. Sim, isso existe, e existe, mais uma vez, por 2 motivos. De um lado, eu posso ter um gestor inseguro. Aliás, eu acho que esse é a principal rota de raciocínio dele, tá? E aí, baseado na conversa que a gente teve ontem sobre a agenda oculta. Quando ele faz isso, normalmente ele tá com medo da sua posição. Então, de alguma maneira, ele se sente ameaçado com a sua postura. Ele acredita que se ele for dar o crédito para você, ele vai perder a oportunidade. Gente, eu vivi isso em uma das empresas que eu trabalhei, porque o gerente realmente, o que estava acontecendo? Vamos contextualizar aqui para ficar mais fácil para vocês. Eu tive um gerente, eu fui contratada numa empresa e eu não sabia que eu tinha sido contratada para ser bode expiatório, tá? Então, qual era o grande problema ali? A empresa desconfiava que aquele gerente estava fazendo alguma coisa na equipe, que não estava dando resultado, e que provavelmente era o cara que fazia alguma coisa para a equipe não gerar resultado. E aí me contrataram para assumir a educação corporativa da empresa e aproveitaram que eu estava entrando para pedir para eu ser a pessoa que ia ficar ali de olho nesse gestor. O que aconteceu, gente? Na hora que eu fiquei sabendo disso, eu comecei a olhar o ambiente. E aí, o que estava acontecendo ali? Aquele gerente não tinha confiança dos diretores da empresa. Então, ele não tinha confiança do CEO, ele era um péssimo gerente. Então, o que ele estava fazendo? Ele estava botando todo mundo embaixo dele, segurando, ou seja, ninguém podia falar com o diretor nenhum, ele tinha que ir junto. Então, eu lembro que nas primeiras conversas com os diretores, ele ia do meu lado para poder ver o que eu ia falar, para evitar que eu falasse mal dele. Bom, ali eu tive, foi uma situação mais atípica, né, porque eu entrei ali justamente para poder trazer para a diretoria o que estava acontecendo. Mas o fato é que o que eu percebi ali é que se ele estava com medo de perder o emprego, se você hoje tem um gerente que tem medo de perder o emprego dele, ele vai pegar a sua ideia e falar que a ideia foi dele justamente porque ele está com medo de ser mandado embora. E se ele achou que a sua ideia é boa, o que ele vai fazer? Ele vai se apropriar da ideia para que ele possa vender internamente que a ideia foi dele e garantir o emprego dele. Agenda oculta. Então, ele não está fazendo isso por sua causa, ele está fazendo isso por causa dele, para ele, de alguma maneira, sobreviver. Como é que você sai dessa situação? Ele precisa ver você como uma pessoa que vai potencializar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar lá o seu projeto e você vai mostrar que esse projeto aqui, ele pode vender o projeto como uma ideia que ele teve. Então, você dá ali para ele o benefício dele vender esse projeto como sendo dele, mas, por outro lado, você vai fazer com que esse projeto seja conduzido pelo seu conhecimento. E sendo conduzido pelo seu conhecimento, consequentemente, ele precisa de você. E, consequentemente, ele vai precisar te envolver nas reuniões, porque ele não vai saber ter propriedade para falar. E é ali que você vai cavar a sua oportunidade para falar com o diretor. Então, isso acontece e a gente não vai conseguir estar
na condição da agenda oculta daquela pessoa. Então, a gente tem que usar a agenda oculta daquela pessoa ao nosso favor. O que desse projeto que eu estou desenhando, eu posso deixar ali que ele venda como sendo dele? O que pode não me incomodar como sendo um projeto que ele criou? E como que eu uso isso até a meu favor para eu cavar ali uma oportunidade para falar com a diretoria? Fico pensando no que leva uma empresa a manter um profissional com esse perfil. Pois é, e aí tem N fatores, tá, Claudinha? Você que viveu isso, eu posso te dar aqui alguns insights. O primeiro é que às vezes a diretoria não sabe. Então a gente precisa ter essa consciência também. Às vezes a gente acha que a diretoria está mantendo uma pessoa e que é um absurdo, e que então a cultura daquela empresa é péssima. E na verdade, às vezes a diretoria, não está sabendo do que está acontecendo. Porque tem várias coisas que acontecem, gente. Se eu estou falando de uma empresa grande, o que mais tem é coisas acontecendo no dia a dia da empresa que a diretoria não tem como ter conhecimento, porque é muito grande o escopo de trabalho de um diretor de uma empresa grande, de uma multinacional. Então, como ele não vai saber todo o conhecimento que está acontecendo, de tudo que está acontecendo, fica mais complexo você sentir assim, a empresa está se sentindo injustiçada, ok, eu não ia falar sobre isso, não vou falar sobre isso hoje. Existem estratégias de eu começar a mostrar para a diretoria, para mostrar para a presidência que esse cara tem uma postura errada. E eu posso fazer isso sem ter que fazer nenhuma denúncia em canal de denúncia da empresa. Existem estratégias para isso. Não é o objetivo da live. Se vocês quiserem, eu faço uma live falando sobre esse assunto. Existe uma estratégia de eu conseguir mostrar, porque se é uma pessoa muito nociva, essa pessoa tem que sair. Só que essa pessoa só consegue sair se alguém vê que ela está sendo nociva. E eu só consigo fazer a diretoria ver que essa pessoa é uma pessoa nociva quando eu crio uma estratégia de expor essa pessoa. Então, no final das contas, tudo é estratégia, gente. Tudo é estratégia para a gente conseguir chegar na rota que a gente quer para conquistar. Então, pensem aqui no fim. Para a gente pensar, então, desse lado, a gente tem, então, os comportamentos esperados por um diretor. Então, se eu quero chegar na diretoria, se eu quero encantar esse diretor, eu preciso ter consciência do que o diretor gostou, né, Claudinha? Quer fogo no parquinho aqui, né? Você quer o fogo no parquinho na live. E aí, se a gente está pensando nisso, então, qual é o comportamento esperado? Ou seja, o que um diretor espera de um profissional que ele quer estar junto? E eu vivi algumas situações que foram até engraçadas, assim, a gente engraçada, né? Brasileira adora falar engraçado, mas situações curiosas. Eu vivi uma situação, uma vez, de uma empresa que era bem hierarquizada, né? Uma empresa do grupo do Ike Batista, e era, apesar de ser uma estrutura leve, era uma estrutura bastante hierarquizada. E eu lembro de uma situação que o diretor me ligou, o CEO, né, da empresa me ligou, me pedindo algumas informações. Eu era coordenadora, eu tinha gerente em cima de mim, e foi super tranquilo lá falar com ele, porque esses comportamentos que eu vou falar para vocês estavam presentes, então ele se sentia muito confortável. E aí tem uma coisa aqui, que é uma via de mão dupla, tá? Até antes de eu entrar no comportamento. A live não vai acabar às 8h03, tá? Só para vocês aí saberem. Eu já vou ler aqui a sua questão, Renata. O que acontece? Existe um lado, eu tenho um gestor ou um coordenador que pode ter medo de me abrir, ou seja, ter medo de me colocar ali no front com o diretor e, de alguma maneira, ele se expor com isso, e em se expondo, ele se sentir ameaçado, e aí, ao se sentir ameaçado, ele, consequentemente, vai tentar boicotar você. Como também existe o outro lado de a diretoria não se sentir confortável falando com você. Então, também é importante a gente entender que muitas vezes, às vezes a gente até teve ali uma oportunidade com o diretor, mas eu não sei o que aconteceu, que eu nunca mais voltei a falar com esse diretor. E muito provavelmente isso aconteceu porque o diretor, quando conversou com você, não sentiu a confiança necessária para manter o diálogo com você. E preferiu manter o diálogo com a pessoa que está acima de você. E é isso aqui que eu quero eliminar. Tá? A gente tem todas as questões aqui que eu já estou tratando, né? De quando a gente tem os problemas com a gestão, mas a gente também tem que ter um posicionamento tão estratégico que a diretoria da empresa
queira falar com a gente. Porque, olha só, se a gente está falando aqui de situações que a política da empresa não me deixa falar com o diretor, o gerente não se sente confiante, ele tem medo, ele fala que a ideia é dele e tudo mais, eu tenho que, quando eu conseguir gerar uma oportunidade para o meu gerente, para o meu gerente me levar até um diretor e eu conseguir falar com o meu diretor, naquele momento, naquele segundo, o que eu tenho que fazer é ter um posicionamento com o diretor a ponto dele querer sempre falar comigo. E ele se sentir confortável em tratar os assuntos tanto com o meu gestor quanto comigo. E não ficar com a sensação de que, não, esse assunto é melhor sempre tratar com o gerente dele porque eu não senti confiança, não me senti seguro o suficiente para tratar com ele. Porque aí a gente tem um problema maior aqui. Então, eu não quero que aconteça isso com vocês. Renata, sofri assédio moral, fiz tudo do canal, você falou lá no canal de denúncia, todos os diretores souberam com provas, tudo e nada foi feito. Pois é, aí aqui tem uma série de questões que eu também não vou entrar aqui nas empresas que estão fora do tipo de cultura organizacional que a gente quer trabalhar. Então, Renata, se você trabalhou numa empresa em que o assédio moral foi entendido como assédio moral, a diretoria tomou conhecimento e ainda assim ela não fez nada, então, na minha opinião, a melhor coisa que acontece para você realmente é você estar fora desse lugar, porque é uma cultura nociva. Vai te prender, vai subir provavelmente os amigos ali da gangue e você vai ficar presa para o resto da vida no cargo que você está. Se a empresa não é correta, não adianta continuar ali. Agora, em empresas que são corretas, se você fizer essa denúncia, essa pessoa teria sido mandada embora e teriam feito um processo investigativo e realmente dá certo, tá? Quando a empresa é correta, esse processo dá muito certo. Então, vamos lá. Agora que a gente trouxe a questão do gerente também, do diretor ter confiança, vamos falar desses comportamentos, então. Quais são os comportamentos esperados, tá? Exatamente, Renata, aí tem que sair, porque ali não vai ter muito exatamente. É uma patotinha que vai ficar ali nesse clã. Quais são os comportamentos que a diretoria espera? No ano passado eu fiz uma live falando sobre comportamentos, tá? Falando sobre o que a gente estava vendo aí para os próximos 5 anos e olhando para a diretoria é muito parecido o que a diretoria quer. O que a diretoria espera de um profissional que ela quer conversar, que ela quer ter na mesa, que ela quer trazer para o debate, tá? Primeira questão, ele quer um profissional que tenha uma capacidade analítica. O que é uma capacidade analítica, gente? Vamos pensar o seguinte, o gestor, ele está numa esfera muito macro. Então, normalmente, o diretor, ele está olhando a empresa sob uma ótica muito ampla, o que atrapalha ele de ter uma visão ali daquele dia a dia, daquele projeto, daquela situação que vai gerar um resultado positivo para a empresa. Aonde você consegue resolver essa questão? No momento que você tem uma capacidade analítica e mostrar para ele o que deu certo, o que não deu certo, qual é a sua proposta. Inclusive, dentro do que não deu certo, assumindo, oi Cris, que legal, você está aqui, eu nem sabia se nesse horário você conseguia daí da Noruega. Você está quanto tempo de diferença? Para mim, aí já estava varando madrugada, para mim era tipo a Itália, está com 4 horas de distância daqui do Brasil. E essa capacidade analítica, ela traz para você, inclusive, a capacidade de mostrar que você fez trabalhos, você executou determinadas situações, mas que você 4 horas também, né? Ou seja, estamos aí meia-noite. Meia-noite, é. Uau, hein, Cris? Dorme tarde, que nem eu. E aí, por essa ótica, então, a gente precisa ter essa capacidade analítica, uma capacidade de olhar as coisas como elas são e ter uma visão do que são as oportunidades de melhoria. É aqui que a diretoria quer ouvir. Ou seja, aonde eu consigo enxergar que até o que eu fazia já não é tão importante assim. Então, eu também tenho que ter uma capacidade de analisar o cenário. E aí teve uma live aqui que eu também falei, acho que foi a primeira live do Papo FM lá em outubro. Quem quiser tá, eu acho que já lá aqui no YouTube. E
o que eu posso falar para vocês é que nessa capacidade analítica, ter dados é vida. Então, se você, mas eu não gosto de dados, não gosto de número, Lilian, pelo amor de Deus, fiz faculdade de humanas para fugir dos números. So sorry, só lamento. Tem que ter uma capacidade analítica, tem que montar alguma planilha Excel para poder montar números, para mostrar números, porque a diretoria é resultado. E essa capacidade analítica vai trazer para você essa visão numérica. Segundo ponto, ele espera de você uma capacidade de resolver problemas, em especial os problemas que são mais complexos. Então, não é um problema de, eu estou indo lá apresentar esse projeto para a empresa, para a diretoria, porque eu preciso levar um papel para ele assinar. Não, ele precisa ver que você foi ali porque você viu um problema mais macro e você está resolvendo esse problema. Para quem quiser entender, isso foi o assunto da live do nosso primeiro dia. Então, na segunda-feira foi o assunto que a gente falou sobre resolver problemas complexos. Para vocês verem que as coisas estão todas encaixadas, gente. Por isso que é legal vocês estarem sempre em todas as lives. Terceiro ponto, pensamento analítico. Então, pensamento crítico. Então, a gente precisa ter a capacidade de reanalisar o que a gente já fez, ver o que não faz mais sentido. O que mais tem hoje em dia são questões que vão perdendo sentido com o tempo. Então, o que não faz mais sentido e como é que eu tiro esse dia a dia? Como é que eu trago novas oportunidades a partir disso? Criatividade. Então, a minha diretoria, a expectativa, depois eu vou falar melhor sobre cada comportamento desse, mas o que ela espera é uma pessoa que tem ali uma criatividade nas soluções, uma capacidade de pensar coisas que fogem ali do senso comum. Tem iniciativa, e aí a gente vai ter uma live só para falar do protagonismo e como construir esse protagonismo, mas por último eu quero falar aqui sobre influência social. Então, se eu pudesse listar, essas são os 6 comportamentos esperados pela diretoria, em especial essa questão de influência social. E o que seria essa influência social? E como é que vai trabalhar isso no dia a dia? Oi, Andréia, que legal que você está aqui hoje. O que é essa influência social? É a capacidade de você conseguir gerar resultado e ter pessoas, formar alianças dentro da sua área, sem que necessariamente você esteja num cargo. Então, quando a empresa percebe que você não está no cargo, mas você já tem ali uma liderança informal, essa é uma postura que a diretoria gosta muito. E quando a gente fala essas 6 características, e amanhã no PDF que vocês vão receber justamente no PDF uma autoanálise. Então, vocês vão ali, oi, Ronaldo, qual foi depois de criatividade? Ronaldo, seja bem-vindo. Depois de criatividade, iniciativa. A gente vai falar bastante sobre protagonismo, mas iniciativa esse é o ponto principal. E no material que vocês vão receber, para quem está inscrito lá na Semana Sua Carreira no Topo, vocês vão receber uma autoavaliação. E aí vocês vão se avaliar nessas competências, nessas 6 competências, de 1 a 10, o quanto vocês se dão de nota em cada uma delas. E por último, quando a gente pensa então nessas 6 características, o que eu estou querendo falar no final das contas? Que tipo de profissional é um profissional que tem capacidade analítica, consegue resolver problema complexo, consegue ter pensamento crítico, ser criativo, tem iniciativa e tem influência social? Um profissional que tem uma mentalidade de inovação, que é o que a gente já chamou aqui em algumas lives de mentalidade inovadora. Porque a mentalidade inovadora, no final, ela sempre está olhando os números, está olhando as estatísticas para ver o que eu posso melhorar de resultado, tem uma capacidade de enxergar os problemas e ver como que eu resolvo esses problemas, tem um pensamento crítico, tem essa capacidade de olhar para o que faz e falar, olha só, o que eu fazia até aqui dava muito certo, fazia sentido, agora já não faz mais, acabou, já era, vamos passar para frente, próximo, vou acabar com esse projeto aqui, vou começar um projeto novo. Consequentemente, quando eu penso num projeto novo, eu sou criativa, eu tenho que exercer a minha capacidade criativa. E para eu exercer minha capacidade criativa e pensar num novo processo, eu preciso ter iniciativa para fazer esse projeto acontecer
E, por último, influenciar pessoas a meu favor, ou seja, ter pessoas que querem estar comigo, levantar essa bandeira comigo. Então, como que eu faço isso acontecer? Se esses são os comportamentos esperados pela diretoria, e no final eu preciso de um lado, ganhar a confiança do meu gerente, para o gerente me levar para uma reunião com a diretoria. E estando numa reunião com a diretoria, ganhar a confiança da diretoria para ela querer sempre me envolver nas conversas com ela e não querer voltar para a conversa só com o gerente. E isso já aconteceu comigo, tá, gente? Eu já tive pessoas na minha equipe que eu não tinha confiança alguma para voltar para a minha diretora. Então, não é um boicote meu. Eu simplesmente não queria que uma pessoa falando com o diretor, não por insegurança, mas é porque ela não ia passar uma visão estratégica. E ela podia me atrapalhar. Eu não quero que você atrapalhe o seu gerente, eu quero que você seja um aliado do seu gerente. O gerente, ele tem que ver você como uma pessoa que ele não pode perder nunca na equipe. Quando a gente começa a ser aquela pessoa que a empresa não pode perder, é aqui que a gente começa a negociar a nossa promoção. Porque a empresa tem medo de perder pessoas que a gente considera talento. Só que a gente acha que ser talentoso é entregar o que a gente faz com maestria, e não é só isso. Vai muito além disso. Isso é o mínimo esperado. Você entregar o seu trabalho com qualidade, inclusive o Ronaldo está aqui, a gente falou muito sobre isso no sábado, é o que se espera. O que eu quero que você entenda é que você precisa entregar um olhar que é o olhar que a diretoria está conversando. Você precisa conversar com a diretoria nos patamares que essa diretoria quer falar com você. É assim que a coisa funciona. E aí, pensar por essa ótica, então, o que eu posso fazer para poder criar essa confiança do meu gestor, fazer com que o gerente queira sempre que eu seja a pessoa a conversar com ele. Como é que eu faço essa conjuntura? Eu preciso criar oportunidades dentro da empresa para inovar. E por que oportunidades para inovar? Porque quando eu estou falando especialmente, exatamente, qualidade versus serviço, quando eu estou falando especificamente de inovar, eu estou falando de um formato de trabalho, de escopo de dia a dia, que o meu gerente precisa de mim para ter a conversa, porque ele não vai conseguir ter aquela conversa sozinho. Então é aqui que está o ponto principal. Gente, hoje outro gato veio ver a live. Daqui a pouco eu acho que ela vai acabar aparecendo aqui para vocês. E aí, então, pensando nisso, vamos pensar o seguinte. Aí vem uma outra provocação para vocês anotarem aí. Amanhã, recebendo o PDF, vocês podem imprimir ou salvar e botar na anotação. Como que a sua área hoje contribui para os resultados da empresa? Então, o pensamento aqui principal é como que a sua atividade, como que o seu setor e as coisas que você faz contribuem para os resultados da empresa. E aí, olhando essa lista, você pode fazer uma lista de assuntos, porque você não vai fazer tudo. Você vai fazer essa lista, e dessa lista aí sim você vai escolher. Olha ela querendo passar aqui, gente. Você vai escolher qual é o assunto que você se sente mais confortável para pensar numa estratégia para conseguir chegar nessa conversa com o diretor. Mas o diretor, ele gosta de falar de alguns pilares. Então, aqui o que eu quero é trazer um insight para vocês dessa lista que você pensa que a sua área pode contribuir para o resultado do negócio, qual desses itens, talvez ali numa votação entre aonde você vai seguir, tem alguns assuntos que são mais interessantes, outros assuntos que são menos interessantes. Quais são os assuntos mais interessantes para a diretoria? Assuntos que tem ali um foco na estratégia do negócio. Então, se eu tenho na intranet da empresa, ou se eu tiver alguma apresentação da empresa que falou ali quais eram os pilares estratégicos do ano, quais eram as principais metas corporativas, aquelas metas mais macro, então eu tenho que olhar para aquilo, olhar para a minha área e falar o seguinte, tá bom, aonde eu posso criar aqui uma oportunidade de fazer melhor o que eu já estou fazendo. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu tenho que olhar também uma outra vertente que a diretoria adora falar, é como fazer mais com menos. Ou seja, como que eu gero resultados para a empresa com menos recurso. Esse pode ser recurso pessoas, pode ser recurso custo, tá? Não é necessariamente mandando gente embora. Eu posso manter todo mundo, mas gastando menos. Ou
encerrando um contrato com algum sistema que mais traz confusão do que resultado. Enfim, o que mais tem aqui são pontos, mas o ponto principal é a diretoria adora falar sobre projetos que levam a empresa a fazer mais com menos. Terceiro item, manter a perenidade da empresa. Então, a diretoria adora conversar sobre situações, sobre processos, sobre projetos que vão manter a empresa perene nos próximos anos, que vão manter a empresa ativa. E aqui eu posso falar sobre manter a empresa reposicionando no mercado, tem uma série de coisas. Também estava com saudade de você, Andréia. Que bom que você está por aqui. E aí é que eu posso pensar numa série de coisas, mas que mantenham essa perenidade da empresa. E por último, resultado, aumento de resultado. Então, se eu tenho ali, eu quero que vocês cruzem nesse material, para quem está inscrito na semana, sua carreira no topo, que vai receber amanhã, vão ter esses 2 pontos, eu quero que vocês façam uma interseção. De um lado, você colocar ali uma lista de projetos, ações, dia a dia, que a sua área, que o seu setor contribui para os resultados da empresa. E, além disso, você olhar para esses 4 pilares, que são os pilares que a empresa, que o diretor gosta de conversar com você, e pensar o seguinte, desses pilares, como é que eu posso dar match entre eles? E aí, pensando em dar match, é aqui que eu vou pensar em oportunidades. Então, descarta o resto. Às vezes a gente ama um projeto nosso, mas esse projeto não está nem nos pilares que a diretoria gosta de conversar, nem nos que contribuem no resultado da empresa. E aí é ruim para o seu gerente, porque o seu gerente não vai vender, desculpa, mas o seu gerente ele não vai vender para a empresa, para o diretor, um projeto para você ir lá apresentar que não esteja alinhado aos pilares que eu falei agora, e nem que vá contribuir para ele enquanto resultado. Ainda mais se a área tem ali PL envolvido, né, o pagamento de lucro, participação nos lucros, ou seja, a área que conseguir atingir os resultados vai conseguir receber ali um bônus, né, esse gerente vai receber X salários de bônus. Para eu fazer isso, eu preciso fazer com que o gerente também veja que o projeto que eu estou apresentando vai gerar resultado para ele, vai gerar o bônus que ele quer ganhar. Porque quando ele vê que o seu projeto gera um bônus para ele e, ao mesmo tempo, ele é um projeto que a diretoria vai adorar, ele vai querer te levar junto. Por quê? Porque ele também vai querer levantar a bandeira. E aí, respondendo a Júlia, né, trazendo de novo a conversa da Júlia, desse roubar a ideia, quando você pensa por essa ótica, ou seja, eu estou provocando aqui a vocês a terem uma mentalidade inovadora, quando você tem essa mentalidade é sua. Então, o gerente ele não consegue defender o projeto sem você. Ele não consegue. E assim, de verdade, tá? Ele não vai conseguir falar do projeto. E vai ficar pior para ele. Porque imagina só ele ir para a diretoria, falar que a ideia foi dele, um projeto que você desenvolveu, e aí lá na hora de defender o projeto para a diretoria, ele não vai saber explicar, então ele está ferrado. Ele vai piorar, ele vai queimar o filme dele se ele fizer isso. Então aqui, gente, carreira é estratégia. Desde o início, desde a primeira live que eu tô falando isso, vocês vão ver que todo o aquecimento, mas toda semana é um mantra, né? Além de outros mantras, né? Quem tá aqui desde o primeiro dia sabe que tem vários mantras. Oi, Juliana, tudo bem? Que bom que você chegou agora. Chegou atrasada, mas ainda dá para conseguir bastante conteúdo. Seguinte, eu preciso ter uma estratégia. No final das contas, conseguir chegar num cargo alto não é só competência. A gente vai falar bastante sobre isso, especialmente na semana. Não é só ser competente, ou seja, não é só eu saber fazer o meu trabalho e eu fazer bem feito e ser comprometido com o meu trabalho. Conseguir chegar numa posição dessa rápida tem estratégias por trás. Tem estratégia de posicionamento com o meu gestor, tem estratégia de posicionamento com a empresa, tem estratégia de posicionamento com o meu diretor, tem estratégia de posicionamento com os meus pares. É estratégia. Quanto mais estratégia eu tenho,
mais resultado eu alcanço. Quanto menos estratégia eu tenho, menos resultado eu alcanço. E aí, gente, a vida é baseada em estratégia. E aqui, então, esse é o cruzamento que eu quero que vocês façam. Por quê? Quando a gente começa a cruzar isso, a gente começa a abrir a nossa mente para pensar realmente em projetos que encantam a diretoria, e aí, consequentemente, a diretoria começa a amar você e começa a querer te promover, porque ela vê que você é um profissional diferenciado. O gerente começa a amar você, porque você, com esse seu olhar, potencializa o resultado da área, o que, consequentemente, mostra que ele é um cara competente, a área dele cresce. Gerente, uma coisa que adoro, gente, vocês vão chegar na posição de líder, porque vocês estão aqui comigo, e vocês vão aprender a serem promovidos ao cargo de liderança ali em 4 meses. O ponto, quando a gente vira líder, o marco maior é quando a gente consegue ganhar escopo de trabalho para nossa área. Porque quando a gerência fica dando para a gente novas atribuições, significa que ela confia no nosso trabalho. Então, esse é o ponto também para o gerente. Quando o gerente vê que o que você fez trouxe para ele essa visão, né, trouxe para a liderança uma posição de confiança e ele ganha um escopo maior de trabalho, isso mostra que ele é um cara importante. A última empresa que eu trabalhei, para quem já estava aqui nas lives do ano passado, me ouviu falando muito sobre isso. Meu último cargo CLT, eu não era nenhum cargo, era uma frase, porque toda área que alguém pedia demissão, saía da empresa ali do cargo de gerência, passavam para mim. Então eu fui assumindo embaixo da minha área várias áreas diferentes. Então eu comecei na empresa com 5 funcionários, eu terminei com 10 funcionários, porque entendiam que eu entregava resultado, que eu falava essa língua que eu estou falando aqui para vocês, que eu falava a língua da visão analítica do resultado, de resolver os problemas que existiam no departamento. Eu tinha um pensamento crítico ali. E aí, consequentemente, pensava de forma criativa em projetos novos para gerar resultado para a empresa. E, consequentemente, a empresa ia me dando mais escopo. Então, todo gerente quer isso. E ele, para te tornar coordenador, ele precisa também crescer o escopo da área dele, até para poder facilitar a promoção de uma pessoa ao cargo de coordenador. E ele aumenta o escopo dele quando a sua língua, quando o seu projeto está falando na língua da diretoria. E a diretoria vê a sua ideia, a sua estratégia, a sua oportunidade de melhoria como uma oportunidade para o negócio, para alavancar resultado para o negócio. E aqui, então, entra o nosso mantra de que começou ontem, especialmente, que é o mantra de: baseado nisso, você precisa ser bom no que você faz, então não é sair fazendo isso sem saber o como. E ser bom também significa parecer ser bom. Então, cuidado só para você não sair dessa live achando que, mas eu faço tudo isso já. E ainda assim eu não sou visto. Se você já faz tudo isso, o que eu imagino que depois vai receber o PDF, o salário vai refletir, você vai cair outras fichas, você vai ver outras oportunidades, talvez você não esteja conseguindo se mostrar bom. E aí, na hora que você é bom, mas você não parece bom, isso também atrapalha na sua promoção. Então, aqui, você precisa se mostrar, ser bom no que você vai falar e parecer bom nesses temas que são críticos para a diretoria da empresa. Porque aí sim ele vai ter uma visão sua interessante. E aí ele vai querer que você seja promovido. E aqui, essa história toda é para fazer com que o diretor queira a sua promoção mais até do que o seu gerente. E não que o gerente vai querer sabotar, eu não estou nem falando de gerente sabotador. Eu estou falando que, pensa o seguinte, se eu tenho um gerente e ele tem que defender a minha promoção, você concorda comigo que ele tem que querer muito, muito, muito a sua promoção para ir lá e defender você com unhas e dentes? Ele precisa querer muito que você esteja nessa posição para fazer isso. Só que a gente não pode garantir isso só do gerente, porque tem muita coisa, tem toda a agenda oculta que a gente falou ontem. E aí é muita inocência, talvez, da nossa parte, querer que o nosso gerente brigue pela gente. Ele só vai querer brigar muito pela gente se ele está se sentindo altamente ameaçado em perder você, e você é uma pessoa essencial.
Ok, isso faz parte do jogo, a gente também pode jogar esse jogo, mas esse é um jogo mais desgastante, porque você não pode blefar. Eu não quero que você minta lá e fale, vou sair da empresa, e é blefe, para poder correr atrás. Quando chega nesse patamar, você já está procurando emprego, e você já foi chamado para outro lugar, e aí para mim, eu acho que não faz nem diferença, nem faz muito sentido você querer ficar, você já foi procurar fora, você já foi chamado para outro lugar, aí você vai receber um aumento e vai ficar? Você vai ficar até quando? E aí passa, eu não deixava, tá, gente? Quem pedia demissão para mim não tinha contraproposta. Pediu demissão, vaza. Eu não queria ninguém, porque para mim começava a entrar no embate salarial e eu não estava afim disso. Então, olhando sob essa ótica, eu quero só que vocês fiquem aqui com 2 mantras principais para fazer isso tudo acontecer. Para que isso chegue em resultado para você, você vai precisar fazer alguma coisa nova. Então, aonde está aqui a maestria do negócio? É você olhar um projeto que pode ser desenvolvido, é você revisitar um processo, redesenhar esse processo inteiro, é implementar alguma coisa para a empresa que não represente custo, é criar um programa novo para a empresa, e aí, consequentemente, não é fazer o que você faz. Fazer só o seu escopo de trabalho não te promove. A gente vai falar muito mais sobre isso na semana, e aí eu garanto, primeiro vídeo, aula 1, é o que a gente mais vai falar nessa aula 1, sobre esse erro que muita gente comete em fazer o seu escopo de trabalho somente. Então, a gente vai precisar achar um outro artifício ou pegar algum projeto que esteja sendo implementado na empresa ou que esteja começando um novo ciclo, e é esse daqui que eu vou me acoplar, seja num procedimento ou, no caso, revisitar um procedimento, revisitar uma melhoria, revisitar alguma coisa que já existe e reconstruir. Mas eu não tenho tempo para isso. Eu trabalho muito, estou trabalhando muito na pandemia, meu Deus do céu, home office, vivo entrando em reunião, saindo de reunião, e tal. Eu mais escuto. E aí, eu só tenho uma provocação para você. Se você quer ser promovido, você vai ter que fazer um esforço maior. A gente precisa entender que para chegar num cargo de liderança, você não necessariamente hoje já está nesse cargo, mas você precisa viver a experiência de sentar nesse cargo. E sentar nesse cargo, ou seja, ter essa experiência de estar nesse cargo, significa mostrar que você tem um diferencial. Então, consequentemente, você vai precisar arrumar tempo no seu trabalho. Você vai ter que dar ali, fazer um esforço maior. E, gente, é um esforço maior que vai ser compensado, você vai ser promovido, isso vai ser super bacana para você. Você vai conseguir chegar num resultado melhor, você vai ganhar mais, você vai ter mais flexibilidade, você vai ter um monte de coisa, você vai ter oportunidades novas. Até se você quiser sair da empresa, você vai ter uma oportunidade depois disso. Então, usem isso com sabedoria, não justifiquem tempo. Ontem eu falei sobre isso, tempo é relativo. Tem muita gente que não tem, todo mundo tem o mesmo tempo, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Então, é uma questão de prioridade. Se chegar ao cargo de liderança é uma prioridade para você, então você precisa colocar isso como prioridade. Ter esse outro projeto em paralelo se torna uma prioridade para o seu dia a dia. Porque você quer isso. Então, isso é uma coisa que eu falo muito hoje para os meus alunos e para os meus clientes de coaching. Muito, muito, muito. Se você quer isso, isso tem que estar dentro do seu escopo de trabalho. Tem que estar dentro do seu tempo. Se você quer ser uma pessoa saudável, comer bem e praticar exercício, tem que fazer parte da sua rotina. Desculpa, você vai ter que arrumar tempo. E abre mão do Netflix, abre mão do TikTok, abre mão de ficar aqui olhando a vida dos outros. Tem como a gente usar o nosso tempo de maneira produtiva. Para quem está me acompanhando aqui desde o ano passado, sabe, eu estou fazendo 4 cursos ao mesmo tempo e criando conteúdo e fazendo live todo dia, fazendo milhões de postagens todos os dias na rede. Então, tempo é uma questão de prioridade. Tudo que a gente entende como prioritário, a gente tende a dar tempo para isso. E tem que sempre olhar, gente, você em primeiro lugar. Eu falei isso outro dia em algum stories aí de alguém que falou alguma coisa. Você em primeiro lugar sempre.
E, exatamente, Claudinha, esse esforço acaba sendo recompensado. Então, pensem que é um esforço que você vai fazer por um tempo, mas que vai te gerar um resultado. E esse resultado é para sempre, porque uma vez que você se consolida nesse cargo, você só cresce. Você só vai para outras empresas em posições maiores. Então, exatamente, Fernanda, tem que perseverar. E essa questão de não ter tempo é desculpa para não enfrentar as questões. Exatamente. Para não enfrentar os nossos medos. O medo do que vai acontecer, o medo de dar errado, o medo de falar para as pessoas que você está fazendo isso e depois não dar certo. Então, a gente tem muito medo do julgamento dos outros e do nosso julgamento com a gente mesmo, com a nossa incapacidade. Então, não tenham medo. E o nosso cérebro, eu falei isso na live de segunda. O nosso cérebro não foi preparado para fazer a gente evoluir. Ele não tem esse HD. O HD do nosso cérebro, ele é feito para sabotar a gente. Então, a gente já tem que dar aquela brigada com o nosso cérebro para evitar que isso aconteça. Que bom que travou, mas voltou. Que bom. E a segunda coisa para deixar de reflexão, para a gente fechar, o seu gestor vai aprovar que você fale com a diretoria todas as vezes que você levar para ele um escopo de trabalho que também alavanque o resultado para ele. E para a gente fechar, e aí, gente, me deem aí ideias para a senha dessa semana, desse PDF de hoje. Estou sem ideias aqui, me falem aí uma ideia de senha, uma frase que seja a senha desse PDF. O que te trouxe até aqui não te leva para o próximo nível. Então, o que te levou até uma posição de analista, o que fez você conseguir trabalhar na empresa que você trabalha, o que te levou até uma posição de analista sênior, uma posição de especialista, qualquer posição, a posição que você está hoje. O que te levou até essa posição hoje não te leva para o próximo nível na esfera, nessa escala, não te leva até essa posição de liderança, não te leva até a posição de diretoria. E o que eu quero é preparar você para estar nessa posição de diretoria o mais rápido possível. Então, por isso é importante a gente olhar sob toda essa ótica. Chega de desculpa ou se esforce e vai. Gostei. Gostei. Se esforce e vai. Eu gostei das duas, tá? Eu acho que eu vou deixar a sua aqui como carta na manga, tá, Carol? Para de repente amanhã a gente usa essa do chega de desculpa e a Fernanda como botou aqui a dela do se esforce e vai. Eu gostei. Vocês gostaram dessa hashtag, gente? Se esforce e vai? Eu gostei. Hashtag se esforce e vai. Gostei dessa, Fernanda. Boa. Eu vou fazer uma publicação daqui a meia hora, às 9 horas da noite, falando da mentoria gratuita que eu vou fazer. Eu ia fazer hoje a mentoria, ia ser hoje e amanhã. Me enrolei na agenda, vi que eu não ia conseguir fazer hoje, então eu decidi colocar a mentoria amanhã. E aí, provavelmente amanhã e sexta, tá? Então, vão ser 2 lives de mentoria. O que vai ser essa live de mentoria? Qual é o tema da live de mentoria, gente? Na live de mentoria, eu vou mentorar as pessoas que se inscreverem para a mentoria. E aí, essa mentoria vai ter 2 vieses. Vai ter uma análise de LinkedIn. Então, quando vocês vão ter que preencher um formulário para eu entender previamente a história de vocês, até para poder, quando eu selecionar você, porque eu vou selecionar quem vai participar, não é sorteio, é seleção. Eu olho as pessoas que se candidatam e eu vejo ali qual que faz mais sentido nesse momento para eu contribuir e depois nas próximas eu trago outras pessoas em outro momento. Então, eu vou fazer uma live falando sobre, uma mentoria gratuita sobre LinkedIn. A gente faz no YouTube essa live e aí eu abro o LinkedIn da pessoa, eu fico aqui no Instagram, tá, gente? Mas só que lá no YouTube fica a página do LinkedIn aberta da pessoa e eu olho o perfil daquela pessoa e trago os principais insights. Então, eu faço um estudo sobre a página dela do LinkedIn e trago uns insights para ela melhorar, potencializar o resultado dela no LinkedIn. E é bom ali para poder pensar em, quero aparecer. Ontem a gente falou muito, né, do esteja empregável, então foi inclusive a nossa hashtag. Então, olhem por essa ótica o LinkedIn, você pode votar lá que você quer participar da mentoria de LinkedIn. E a outra mentoria
vai ser a mentoria de carreira. Então, nessa mentoria de carreira, ela vai acontecer exclusivamente no Instagram e eu vou entrar com a pessoa ao vivo. Então, a pessoa vai ser convidada a abrir aqui. A Juliana participou da mentoria gratuita de LinkedIn que eu fiz na semana do Natal, de presente de Natal aqui para os nossos seguidores. E a Ju participou, né, Ju? Foi ótimo, né, Ju? Gostou, né? Que bom. E aí, a outra mentoria é uma mentoria de carreira, a pessoa vai entrar ao vivo comigo na live e o objetivo é que a pessoa traga ali um desafio que esteja acontecendo, alguma orientação, uma pergunta, e essa pergunta, então, eu vou responder ali ao vivo para as pessoas. Critério para participar. Eu vou fazer uma postagem, vocês vão precisar comentar naquela postagem, ou eu quero marcar uma pessoa, e preencher o formulário que o link já está na bio. Então, se você já quiser ir preenchendo antes da postagem ir ao ar, não tem problema, lá na bio tá lá mentoria gratuita, é um formulário que vocês preenchem para poder eu conhecer vocês. E aí, depois, quando o post entrar 9 horas da noite, você vai lá, curte o post, coloca eu quero e marca uma pessoa para participar. E para live, eu preciso que você esteja junto comigo. Então, pois é, Fernanda, eu vi depois que você fez isso, eu falei, eu acho que você confia, mas tudo bem. Você faz esse que vai dar tudo certo. E você vai marcar lá em qual de lives que você quer participar. E por último, a gente, então, vai escolher e eu preciso que você esteja ao vivo. Por quê? A mentoria de carreira, você vai estar ao vivo, óbvio que você vai entrar comigo, né? Então, eu preciso que você esteja aqui para falar comigo na hora. Mas também de LinkedIn eu vou fazendo perguntas. Então, a Ju, por exemplo, que foi uma das que eu avaliei, eu fiz a pergunta para ela, né? Eu fazia várias perguntas. O que você quer? Qual é o objetivo? Por que colocou isso daqui? Tal assunto. Então, até para eu entender mais detalhes, porque, gente, não é assim, o processo ele é igual. Então, se eu pensar nos itens que levam um LinkedIn a ter mais resultado do que outro, os processinhos são iguais, assim como no meu curso. Existe uma metodologia, e essa metodologia, ela é uma metodologia que todo mundo passa por ela, mas cada pessoa tem um desafio, cada pessoa tem as suas particularidades, então eu preciso poder falar com a pessoa, para poder ouvir essa particularidade, poder dar uma orientação nichada, uma orientação que seja efetivamente alinhada ao que a pessoa realmente precisa, porque é assim, inclusive, que o curso acontece. A gente tem lá todo o conteúdo gravado, mas a gente tem as mentorias, a gente tem os nossos encontros, e naquele encontro eu entendo a história de cada um, e aí a gente olha o escopo do curso baseado naquela realidade, a orientação vai com base naquele processo, naquela pessoa em específico. Então, 9 horas, entra no ar esse post, vão lá, anotem lá, comentem, façam a publicação, já podem ir preenchendo o formulário. Provavelmente o formulário lá no início vai estar dizendo, lá no final vai estar perguntando se você tem disponibilidade para estar no dia 13, né, que é hoje, 13 e 14, considerem 14 ou 15, tá? Amanhã a gente vai falar sobre LinkedIn, então o de amanhã vai ser de LinkedIn, e na sexta-feira vai ser o de carreira propriamente dito. Então, quando vocês escolherem ali, já levem em consideração. E aí, por último, minha pergunta para vocês. Eu pensei em mudar essa live que eu vou fazer de mentoria para as 8h30 da noite. Então, amanhã a gente acabar a live um pouquinho antes, 14 ou 15. Então tá. E aí, minha pergunta para vocês vocês preferem que a gente faça 12h30? Eu fiz uma votação nos stories, mas eu botei como opção 8h30 da manhã ou 12h30. E aí, me trouxeram 12h30. Mas a pergunta para vocês que estão aqui na live 12h30 ou 8h30 da noite? Porque eu fiquei com a sensação que talvez 8h30 da noite fique mais fácil para vocês poderem participar. Então, só respondam aqui para mim qual é o melhor horário. Onde eu posso acessar os cursos disponíveis? Ju, nesse momento é Ju de Júlia, Ju de Juliana, Ju de outra coisa, não sei, me fala só, eu acho que é Ju de Juliana, né? Eu acho. Me fala se eu tô falando certo. Os cursos, o curso só vai ser aberto no dia 1º de fevereiro, então, para participar do curso, né, para ter todas as informações da próxima turma de fevereiro, a gente está fazendo todo esse aquecimento a semana, Juliana. Então, participando, é a Juliana da Uniswan?
Agora eu vou ler aqui, fiquei na dúvida se é ou se não é. E para participar, então, para poder saber todas as informações, eu recomendo que você se inscreva na Semana Sua Carreira no Topo. A Semana Sua Carreira no Topo, gente, tá ali na bio, então, para quem tá no YouTube, é só ir lá no link da bio, do Instagram. Eu vou até pegar aqui, eu acho que eu pegar para mandar vocês no chat, para vocês terem acesso ao material, para vocês se inscreverem. E não, então tá bom. Então tô confundindo aqui, tá? Esquece, é muita gente. O Gildeon, é só queridíssimo. Foi meu diretor. Eu acho que ele era gerente na época e depois ele veio diretor. Quentec, boa, famosa. Ali a maioria das minhas histórias estão envolvendo a Quentec. A maioria das histórias que eu conto tem sempre Quentec na história. Sempre tem. E aí o melhor caminho, Juliana, é você se inscrever na semana, porque aí você vai receber todos esses materiais gratuitos, todas as lives, todo dia a gente está fazendo live, e na primeira semana de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, a gente abre algumas informações. Primeiro dia de inscrição tem bônus, então vale muito a pena, porque o valor depois continua o mesmo, mas só que você ganha os bônus, então é sempre bom poder ganhar, né, o máximo que a gente puder. Sempre que eu participo de cursos online, eu participo entrando no primeiro dia para conseguir garantir aí, para eu poder garantir de material a mais. E você vai saber tudo durante a semana. Amanhã a gente está aqui, então a gente vai estar aqui nos horários. Fernanda botou 8h30, eu não vi se mais alguém respondeu, pedindo também para ser 8h30, mas eu também fiquei pensando que 8h30 fosse o melhor horário. E amanhã a gente, então, volta às 19h03. Amanhã o tema da live, deixa eu pegar aqui minha colinha, que amanhã eu olhei e falei, caraca, amanhã o tema é bom. O tema da live de amanhã é: como é possível ser promovido em uma empresa familiar? Então, é grande pergunta, né? É possível ser promovido em uma empresa familiar? Foi uma questão que me fizeram. Então, amanhã eu vou falar sobre essas estruturas, porque hoje você pode não trabalhar numa empresa familiar, mas pode ser convidado para trabalhar numa empresa familiar. Então, como que você cresce? Como que você é promovido numa estrutura se você não é o parente de ninguém? Amanhã esse é o tema, 19h03. Depois, na sequência, 8h30, então, a gente vem com a nossa live de mentoria. Às 9h são daqui a 20 minutos, vai entrar ali o post, já comentem, eu vou selecionar as pessoas ao longo do dia, e aí a pessoa que for selecionada, ela já é avisada, então eu aviso previamente para que você possa estar, e aí caso a pessoa não esteja aqui, quem tiver pode ter a possibilidade de entrar no lugar daquela pessoa e eu avaliar o LinkedIn da outra pessoa. Tá bom, pessoal? Vou deixar a live salva aqui no Instagram. Hashtag, então, deixa eu colocar aqui para poder lembrar. Cadê a hashtag aqui? Se esforce e vai. Vou até anotar aqui, ó, hashtag. Deixa eu anotar aqui, porque senão eu vou acabar esquecendo. Qual é o nome da hashtag? Se esforce e vai. É a hashtag, é a senha para liberar o PDF que quem está inscrito na Semana Sua Carreira no Topo recebe. Então, Juliana, já se inscreve lá, porque amanhã você já passa a receber o nosso próximo e-mail, e aí você vai receber esse material super legal, gente, porque eu estou montando todos os dias com base no que a gente está falando aqui, baseado no que eu escuto de feedback de vocês. Então, o material tá bem customizado, e esse que vai ter o acesso a uma autoavaliação vai ser bem bacana para vocês usarem, tá bom? Nos vemos amanhã, então, às 19h03. Convidem seus amigos para estar aqui também. E nos vemos, então, amanhã.